Olá a todos. A gente estava falando na aula passada sobre a criação. A gente começou a falar sobre a criação do universo, a criação do mundo. E a gente falou na aula passada sobre quem criou. Nós vimos que quem criou o universo, tanto as coisas visíveis como as coisas invisíveis, foi a Santíssima Trindade, foi a Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A gente viu que quem criou foi o Pai idealizou, ele teve a ideia da criação, ele executou isso liberando a sua palavra, e essa palavra é o Logos, é o Filho de Deus, é o Verbo de Deus, é a sabedoria de Deus, e o Filho liberou a palavra, e a execução da criação foi feita pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como Deus criou e quando Deus criou. Quando a gente vê essa obra da criação, para nós humanos, a gente fica realmente abismado, admirado do poder de Deus, da glória de Deus, de como Deus é realmente o Deus Todo-Poderoso, de como Ele faz as coisas. Ele cria, Ele é o Criador. E Ele cria todas as coisas, a maneira como Ele criou e a maneira como Ele cria todas as coisas é pela palavra do seu poder. Então tudo que o Pai faz, Ele faz através do Filho, Ele faz através do Logos, Ele faz através do Verbo. E o Verbo de Deus, a sabedoria de Deus, é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. E nós vemos que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder no livro de Gênesis, em Gênesis capítulo 1. No capítulo 1 a gente percebe em várias etapas, em vários momentos, em vários versículos, Deus dizendo a expressão Deus disse, disse Deus, também disse Deus e disse, né? Por exemplo, Gênesis 1:3, a Bíblia diz, disse Deus. No versículo 6 de Gênesis 1, disse Deus novamente. Versículo 9 do capítulo 1, disse também Deus. Versículo 11 do capítulo 1, e disse. O autor de Hebreus vai dizer, no versículo 3 do capítulo 1 de Hebreus, Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, Ele é a representação perfeita do Pai, Ele é a expressão exata do Pai. E o autor de Hebreus diz assim, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Deus cria e Deus sustenta todo o universo, todas as coisas visíveis e invisíveis pela palavra do seu poder. O caráter de Deus é imutável, o caráter de Deus é perfeito, o caráter de Deus é santo, é justo, é reto. E porque Deus é perfeito, porque Deus é justo e porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, a palavra dele está sempre em coerência com quem Ele é. O que Ele diz é coerente com a identidade dele, com o caráter dele. E por isso as coisas não entram em colapso. Por isso o universo não entra em colapso. Porque Ele cria e Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E continua o autor de Hebreus dizendo, depois de ter feito a purificação dos pecados, né, que foi Jesus, Ele se assentou à direita da majestade, à direita do Pai, nas alturas. Então Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra, e Ele criou todas as coisas do nada. E isso para nós dá um nó na nossa cabeça, porque é algo quase que inconcebível de alguém criar alguma coisa do nada. Todas as coisas que a gente vê sendo criadas ou sendo modificadas, elas vêm de algum lugar. Existe algo antes para poder ser transformado. Se nós pensarmos numa cadeira, por exemplo, primeiro a gente pega o metal, tem que ter o metal primeiro, tem que ter o tecido, tem que ter a espuma. Então tem que ter alguma coisa antes para transformar numa cadeira. Mas Deus criou todas as coisas do nada.
não havia, e isso precisa ficar muito claro para nós, cristãos criacionistas, não havia nenhuma matéria pré-existente da qual o mundo tenha sido feito. Mesmo aquela matéria sem forma e vazia, mesmo aquela matéria torru e borru, com confusão e vazio, aquele caos pré-existente, essa matéria disforme, ela tinha sido criada por Deus. Os peixes foram feitos das águas. Quando Deus vai passando pela criação e vai criando cada coisa em cada dia, em cada um dos 6 dias da criação, ele vai olhando, primeiro ele cria o habitat, né, daquele ser, ele cria o meio para aquele ser viver, e depois ele cria o ser. Então, ele cria as águas, e aí as águas estavam ali, e aí ele olha para as águas e ele diz para as águas: águas, produzam cardumes de peixes. Então, daquele habitat, daquele meio, ele cria os seres que habitariam aquele meio, que viveriam naquele meio. Quando ele vai criar os animais e mesmo o próprio homem, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre a criação do homem depois. Mas quando ele cria os animais, ele fala para a terra produzir, para a terra criar, para gerar, para sair desse meio de onde os animais viveriam, os animais domésticos, selváticos, os répteis, né? Mas essa terra e essas águas foram feitas do nada, elas não pré-existiam. Sabe por que isso? Porque não pode haver nada mais ofensivo à honra de um Deus eterno que a suposição da existência de uma matéria eterna. Não existem, não pode haver duas coisas eternas ao mesmo tempo, Deus e aquilo que Deus criou. Não existia uma matéria pré-existente eterna. Deus é o único ser eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o caos foi a primeira matéria, né? Foi a matéria-prima. Deus, a matéria-prima de Deus, isso é algo que nos traz muitos ensinamentos. A matéria-prima de Deus para gerar beleza, para gerar ordem, a matéria-prima foi o caos, também chamada de abismo, né? E que muitas vezes é chamado por nós de terra. Porém, quando a gente olha para a criação da terra propriamente dita, a terra só foi criada no 3º dia. Então, essa matéria ela era totalmente coberta de água, né? O Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E a terra mesmo, propriamente dita, foi criada somente no 3º dia. Então, Deus, ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo que Deus, o Pai, criou, ele criou através do Filho, que é o Logos, que é o Verbo, que é a sabedoria do Pai. E quando que Deus criou todas as coisas? Bom, a Bíblia diz, em Gênesis 1:1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, Deus no princípio criou os céus e a terra. Ou no princípio Deus, né? Mas que princípio? Que princípio é esse? Se Deus é eterno, como a gente pode conceber o princípio de alguma coisa que é eterna? Na verdade, o princípio aqui colocado pela Bíblia é o princípio da criação, não o princípio de Deus. Então, Deus, antes de criar todas as coisas, ele criou a própria noção de tempo. O próprio cronos, né? De onde vem a palavra cronologia, ou, né, cronômetro. Então, no princípio do tempo, quando o nosso relógio começou a funcionar, Deus cria primeiro a ideia de princípio, ele cria primeiro a noção de tempo para nós, não para ele. E aí, nesse princípio, através desse princípio, ele cria todas as demais coisas. O tempo, como a gente conhece, como nós conhecemos, começou com a criação dos seres que são medidos pelo tempo. Então, a noção de tempo começou com a criação dos seres que são medidos por esse tempo, seres finitos, né? Porque Deus é eterno. Então, Deus não é medido pelo tempo, ele não está nem dentro do tempo. Antes do princípio não existia nada.
Não existia ninguém, com exceção do Deus Todo-Poderoso que habita a eternidade. Talvez a gente possa perguntar, ou talvez você se pergunte, ou eu, então, por que Deus não criou mais cedo o universo? Por que Deus não criou antes o universo, ou não criou depois o universo, não criou mais tarde? Mas essa pergunta é uma pergunta sem sentido, porque não haveria cedo ou tarde na eternidade. Na eternidade não existe essa noção de tempo como nós concebemos, como nós temos, né? Seres finitos que estão dentro do tempo. Aliás, tem muitas experiências de pessoas que vivenciaram uma morte, uma experiência de morte e ressurreição. Isso tem sido até catalogado. Tem um livro recente nos Estados Unidos sobre isso, de alguém que compilou vários relatos de pessoas que passaram pela morte, estavam muitas delas no hospital e depois voltaram. E fica muito claro para nós que na eternidade, às vezes 15 minutos, meia hora, que nós entenderíamos como tempo, né? Como esse tempo, para a eternidade, para o outro tempo, para outra dimensão, às vezes se passam dias, se passa muito tempo. E para nós só se passaram 15 minutos ou só se passou meia hora. Então, a gente não tem como fazer uma pergunta sem sentido como essa. Por que Deus não criou o universo mais cedo? Ou por que Deus não criou o universo mais tarde? Porque não há cedo ou tarde na eternidade. Os rabinos do judaísmo, eles têm um provérbio que Deus criou, eles dizem que Deus criou 7 coisas antes de criar o mundo. E isso não porque necessariamente Deus as criou, mas para trazer a importância e a relevância dessas 7 coisas. Então, os rabinos dizem que Deus, antes de criar o mundo, ele criou a lei. E eu penso na lei, eu penso que realmente isso faz sentido de Deus ter criado a lei antes, não porque ele criou a lei antes, mas porque a lei mosaica mesmo, ela reflete o próprio caráter de Deus. Ela reflete em palavras aquilo que Deus sente, aquilo que Deus é e como ele vê as coisas, né? A santidade dele, a justiça dele, a retidão dele. Então os rabinos dizem que Deus criou antes do mundo a lei, que Deus criou antes do mundo o arrependimento, se bem que antes do mundo não havia pecado, né? Mas isso é um dizer rabínico. Que Deus criou em terceiro lugar o paraíso, e sem dúvida o céu já existia. Que Deus criou o inferno em quarto lugar, se bem que Jesus disse que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, então isso não se sustentaria muito, porque antes de existir o diabo existia um anjo de luz, né? Que estava perto de Deus e só depois ele se rebelou. Então o inferno foi criado para ele e para os seus demônios. E aí os rabinos dizem que Deus criou o trono da glória antes do mundo, que Deus criou o santuário, o templo, e de fato o templo de Deus ele está no céu, e Moisés ele fez uma réplica do santuário, do tabernáculo, segundo o modelo que ele viu no Monte Sinai, e ele fez de acordo com aquilo que já existia no céu, e ele replicou de uma maneira limitada, como todo homem, aqui na terra. E em sétimo lugar, e é isso que eu queria destacar, os rabinos dizem que Deus criou antes do mundo o nome do Messias. E de fato, o nome do Messias, o nome do ungido, o nome do Cristo, sempre existiu. E o nome dele é Jesus de Nazaré, porque ele sempre existiu ao lado do Pai e ao lado do Espírito Santo. E algo muito, muito precioso que eu havia mencionado antes e eu gostaria de relembrar é que Deus usou como matéria-prima para a criação do universo o caos. Deus usou como matéria-prima
algo que era sem forma e vazio, algo que era confuso, né? A confusão e o vazio. Ele pegou aquela matéria disforme, aquela matéria confusa, para dela gerar algo lindo e criar o Éden e o Jardim do Éden. Aliás, o Éden não é o nome do jardim. Éden é o nome da terra. O jardim estava no Éden, certo? Então Deus criou esse paraíso de uma matéria-prima que era o caos, que era sem forma e era vazia. E isso é muito importante para a gente pensar e lembrar e ao mesmo tempo ficar encorajado com isso, porque a obra da graça, a obra da regeneração, quando nós falamos de regeneração, a gente fala de ser gerado de novo, né? Regeneração é ser gerado de novo. Regeneração é renascer, é o novo nascimento. Então, a obra da graça na alma humana, ela é uma nova criação. Quando a gente pensa na obra da redenção, a obra do Filho, que é adorado no capítulo 5 de Apocalipse por ser o Redentor, quando a gente pensa nessa nova criação, ela também parte do caos. Todo ser humano nasce sem Deus. Todo ser humano nasce já debaixo do pecado, porque, e a gente vai falar mais à frente sobre isso, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram e desobedeceram a Deus, e esse pecado foi transmitido, essa raiz do pecado foi transmitida para todo ser humano, para todos os homens e as mulheres. Então o homem já nasce com o caos dentro de si, o homem já nasce com essa confusão e esse vazio dentro de si. Por isso que muitas vezes nós estamos falando de Jesus com muitas pessoas e a gente usa essa expressão, olha, existe um vazio dentro do coração do homem, na alma humana, que é do tamanho de Deus, que é do tamanho de Jesus. E isso tem muito sentido, é muito verdadeiro, porque realmente a alma humana, o coração do homem é um caos, é sem forma e é vazio, é confuso e vazio, é um torru e borru. E essa, no entanto, é a matéria-prima que Deus usa para dela criar algo lindo, para dela criar um paraíso. Então, a obra da regeneração, a obra da salvação, a obra do novo nascimento, a obra da graça, ela parte de uma ação do Espírito Santo que paira sobre a alma humana, assim como o Espírito de Deus pairava sobre as águas no começo da criação, pairava sobre o abismo, pairava sobre o caos. Quando a palavra é liberada, a palavra que é o Evangelho, a palavra que é o próprio Jesus, ela é liberada através da pregação, e Deus idealizou que o homem fosse salvo, o homem fosse regenerado, o homem fosse recriado através da pregação da sua palavra, da pregação de Jesus e da obra redentora da cruz. Quando a palavra é liberada e o Espírito Santo pega essa palavra e paira sobre a alma do homem, o Espírito paira sobre esse caos para que esse homem receba essa palavra e que através dessa entrega da alma e da vida para Jesus, essa alma possa ser regenerada, esse estado de caos possa deixar de ser para dar lugar para uma alma linda, uma alma que é um jardim para Jesus, e o livro de Cantares vai falar que nós somos o jardim do Senhor. Então, onde há desordem, onde há confusão, onde há trevas, como havia no começo da criação do universo e como há na alma do homem sem Deus, e onde há toda a obra má, nesse lugar, nessa alma vazia de todo bem, porque está sem Deus, essa é a nossa condição por natureza. O Espírito de Deus vem
E essa graça sobrenatural, ela efetua uma mudança abençoada em todos nós. Em Gênesis 1, versículo 3 a 5, a Bíblia diz assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. A gente precisa lembrar que no casamento, Deus diz: aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas nós também precisamos lembrar que aquilo que Deus separou, não ajunte o homem. Deus separou a luz das trevas. E isso é muito importante para nós, porque luz vai levar a gente a lembrar de santidade, de pureza, de separação para Deus. E a gente não pode misturar a nossa vida em Deus com as obras infrutíferas das trevas, com as obras das trevas, com as obras do pecado, com as obras de uma vida sem Deus. E chamou Deus a luz dia, e Deus chamou as trevas de noite, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Nós, ocidentais, a gente mais pro ocidente, né, dos países do ocidente, a gente pensa em dia começando de manhã e o dia começando, o dia de 24 horas começando com a parte da manhã praticamente, né? Mas não foi assim na criação e não é assim que o judaísmo entende o dia. O dia começa com a tarde, com a tardezinha, né? Começa lá pelas 6 horas da tarde. E depois vem a manhã. Então a Bíblia diz que houve tarde e amanhã, o primeiro dia. As trevas da tardinha, elas vieram antes que a luz da manhã pudesse surgir. Isso para dar uma ênfase maior na claridade do dia, na beleza do dia, na importância da luz. E isso não foi só o primeiro dia do mundo, mas esse também foi o primeiro dia da semana. Deus, né, o primeiro dia, Deus criou as coisas no primeiro dia, começou a criar no primeiro dia, e ele só descansou no sábado, no sétimo dia, né? Então, o novo mundo também começou no primeiro dia da semana. Se o velho mundo, a criação, ela começou no primeiro dia, num domingo, e onde Deus falou, haja luz e houve luz, o novo mundo, né, essa nova criação, ela começa também num domingo, com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que é a luz do mundo, né, bem cedo de manhã. E eu e você seremos muito felizes se nós abrirmos o nosso coração para que essa luz, a luz de Jesus, que é a própria luz, ele não é um satélite como a lua, ele é o sol da justiça, ele tem luz própria. Jesus não é iluminado, como muitas pessoas dizem, ele é a própria luz, ele é quem ilumina. E se nós permitirmos que essa luz nasça na escuridão dos nossos corações, a nossa vida vai ter sentido e a gente vai ter essa alegria da presença do Senhor para sempre. Que Deus abençoe vocês e que essa luz nasça no coração de vocês e que o Senhor transforme todo o caos em algo lindo na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Até a próxima, e a gente vai estar falando na próxima um pouquinho mais sobre a criação do homem e da mulher. Que Deus os abençoe.